Fala, galera! Estamos aqui hoje para falar do Corinthians, programa Ginga Canarinha, número 57 do Fair Play. Temos aqui o jornalista Rodrigo Vessone, especialmente para falar da situação caótica financeira do clube e outros detalhes também. E hoje com a gente, João Sandfeld, direto de Portugal. Fala, João, tudo bem? E aí, Renato, Vessone, um prazer falar com você, muito obrigado. Eu estava pensando aqui que agora só falta a gente convidar alguém do Santos, né? Desde que eu entrei, a gente já teve episódio de São Paulo, eu tô aqui representando o Palmeiras sempre. Então, o Vessone agora do Corinthians, daqui a pouco a gente vai ter que arranjar alguém do Santos. É, isso aí. Como eu disse, Rodrigo Vessone, obrigado pela participação, né? Jornalista aí do site Meu Timão, Rádio 9 de Julho. Obrigado pela presença e vai ser muito bom tê-lo conosco aqui para a gente bater um papo sobre o Corinthians e essa situação toda aí que está ocorrendo. Valeu, eu que agradeço aí o convite, muito obrigado aí. Vamos falar bastante aí do Corinthians, o clube que eu cubro desde 2004, há 17 anos aí, nos 13 primeiros anos aí pelo Diário Lance e agora nos últimos 4 pelo portal segmentado de notícias do Corinthians, o Meu Timão. Muito legal. Aproveitando então já, Vessone, a estreia hoje do Corinthians em casa, né, pela Copa Sul-Americana contra o Peñarol, a gente tem visto aí bastante polêmica, né, na mídia, cobrança dos torcedores aí para a entrada, né, de jogadores mais jovens da base, né, antigo terrão do Corinthians, e é uma coisa que a gente tem visto que tem diminuído muito, né, nos últimos anos. O Corinthians sempre revelou, não é um tremendo formador de jogadores, mas sempre teve, né, as suas revelações, sempre aí alimentando, né, o time de cima com bons nomes. E de um tempo para cá a gente vem sentindo, né, que esse trabalho vem sendo ou não muito bem feito. A gente sabe que tem problemas com empresários também. Então, eu queria começar com, assim, sabendo de você, né? Hoje, por exemplo, qual a expectativa de escalação? Se teremos alguns jovens aí no elenco principal, né, no time titular? Diante nesses 2 jogos aí, agora Peñarol e São Paulo, a tendência é que não jogue realmente nenhum jogador, nenhum não, porque o Bruno Mendes ele não deixa de ser jovem, ele tem 23 anos, o Léo Natel também tem 22 para 23, mas assim, dos meninos da base mesmo, que tiveram a chance de subir recentemente para começar a treinar no CT, a tendência é que nenhum jogue diante do Peñarol, e no domingo o planejamento também é para manter os jogadores mais experientes. A gente não sabe como vai ser a recuperação física de quinta para domingo, é um tempo curto, então o Fábio Santos, 35 anos, o Gil, 33, alguns jogadores que já estão com uma idade mais avançada, a gente nunca sabe direito se os caras vão sentir o jogo ou mais ou menos, e às vezes pode acontecer no domingo, por exemplo, deles serem trocados, mas a tendência para esta noite, por exemplo, dos jovens, assim, mais jovens, apenas o Léo Natel, 23 anos, e o Bruno também, 23. O restante, todos eles experientes. Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Camacho, Cantilho, Otero, Luan e Jô, todos ali os outros, todos mais experientes. Fala, João. Então, Vessone, a gente já começou aqui o papo sobre o jogo do Corinthians, né, na Sul-Americana, e daí eu venho com a pergunta para você, porque o Corinthians hoje vive momentos administrativos ruins, financeiramente ruim, muitas dívidas, isso a gente já vai abordar, mas nesse momento você acha que a base é realmente a salvação do Corinthians, já que não tem tanto dinheiro para fazer contratações, e também não é uma base que, como o Renato disse, não é uma coisa tão histórica, a base do Corinthians nunca revelou tantos como o Santos, por exemplo, teve o Pedrinho agora, o nome de maior destaque nos últimos anos. Você acha que a base realmente é o caminho para o Corinthians conseguir se fortalecer e se manter competitivo? Sim, eu discordo um pouco que o Corinthians não revela ninguém. Na verdade, ele revela... Eu não digo que não revela ninguém, mas ele não revela tanto quanto o Santos, por exemplo, que sempre revela nomes e nomes muito grandes do futebol. Na verdade é isso. Ele não é que ele não revela, ele só não revela grandes expoentes e grandes jogadores, assim, com destaque, que vão para times grandes da Europa. Os caras do Corinthians normalmente estão mais espalhados por aí, são jogadores de times menores, jogadores que estão na Rússia, na Ucrânia, jogadores que estão pelo interior de São Paulo e outros times, mas
eles são menos, assim, mais expoentes. Mas eu até, claro, tem lá o Willian, que estava que é do Arsenal, enfim, tem um outro ali que... Tem o Mal, que está no Zenit, chegou a passar pelo Barcelona. Você tem Não podemos esquecer dos que são mal aproveitados, como o Claudinho, né, Vessone? Sim, claro. Tem esses também. Mas é assim, então eu discordo só um pouco isso. Eu acho que quantidade o Corinthians até faz. Tem vários jogadores aí pelo interior de São Paulo que estão jogando. Então não é que você não faz os caras virarem jogador, mas eu acho que é um trabalho que não é bom no sentido de você conseguir virar grandes expoentes. Eu não tenho dúvida que isso pode ser a salvação aí do Corinthians, de tirar o time da lama financeira como está. Basta você pegar o que aconteceu ano passado. O Corinthians fez o maior ano de venda, o maior ano de venda da sua história. Jamais o Corinthians tinha vendido tanto, feito tanto dinheiro com venda de jogador. Foram 189 milhões de reais em venda de jogador. E as duas maiores vendas, 130 desses quase 140 desses 189, foi devido ao Pedrinho e ao Carlos Augusto. O Carlos Augusto para o Monza da Itália e o Pedrinho para o Benfica. Então, assim, você percebe que se o Corinthians no ano passado fechou menos 123 milhões, ou seja, fechou no negativo, no vermelho, você imagina se não vende esses dois jogadores que eram do sub-20 do Corinthians. Então, se você faz ali uma venda do João Vitor, que se fala muito, eu acho que é um jogador aí para uns 10 milhões de euros, pelo menos, um cara com porte físico de jogar na Europa, me faz me lembrar muito do Militão, por exemplo, a postura dele, o corpo que ele tem. Eu acho que é um cara que jogaria, sem dúvida nenhuma, na Europa. Você tem o Raul Gustavo, outro menino surgindo, você tem, para mim, o maior, vamos dizer, o maior expoente dessa geração agora do Corinthians, para mim, ele tá machucado, é o Gustavo Mantuan, cara, ele é um meia muito bom, tem um corpo legal, é inteligente, bate bem na bola, é um meia, mas joga pelo lado do campo. O Mantuan, acho que quando voltar de lesão, teve uma lesão feia de cruzado, mas eu acho que ele deve voltar bem. Ele é um cara que certamente, para mim, ele é o maior o ouro que o Corinthians tem aí, é a maior pérola que o Corinthians tem, sem dúvida nenhuma, desses meninos todos, mas infelizmente hoje não está podendo jogar. Então, você vende aí um por 10 de euros, outro por 8, mais um por 5. Quando você vê aí, você tem 20 de euros, aí você faz aí vezes 6, 7, pô, você salva o seu ano ali, tira um pouco o time, a cabeça debaixo da piscina ali, da água. Então, eu não tenho dúvida de que se você fizer um tratamento legal mesmo na base, você pode tirar o time da situação. Ô, Renato, se eu já puder emendar, manda puxando ver. já de um assunto que o Vessone falou, que é em relação à venda do Carlos Augusto, que realmente foi uma venda importante para o Corinthians, ajudou muito, mas foi uma venda também que poderia ser muito melhor se ele tivesse ficado mais tempo no time, você não acha? Ele é um jogador com potencial e promissor, e o Corinthians vendeu por um valor não muito alto, e ainda teve aquela história de manter parte do passe do jogador e depois virar que era parte do lucro, né, que o Monza conseguisse numa futura venda. Então essas negociações como essa, que não são tão boas, não podem complicar também um pouco essa saída desses jogadores? Sim, assim, o Corinthians tinha um negócio que eu acho que é um milagre, né? Ele tinha 100% do Carlos Augusto, e isso é muito raro numa base, não só do Corinthians, mas de qualquer clube, você ter 100% dos econômicos, dos direitos econômicos, é muito raro. O Corinthians, no primeiro momento, anunciou, dizendo que vendeu 60% do jogador, a torcida achou o quê? Beleza, vendeu 60%, 4 milhões de euros, 25 milhões de reais na época. Beleza, bom valor, tal, ainda tem 60%, esse cara estoura na Europa, vai arrecadar muito mais até depois, vendendo da Europa para a Europa. Aí se descobriu depois que o Corinthians, na verdade, vai ter os 60% sim, mas na verdade vai ter os 60% em cima do lucro. Ou seja, se ele for vendido lá dentro da Europa por 5 milhões de euros, o Corinthians não vai ter 60% em cima dos 5, vai ter 60% em cima de 1. Que é só a diferença do que o Monza pagou e do que o Monza vendeu. E isso a torcida ficou muito brava, muito chateada na época, quando se descobriu isso, que até foi o Duílio falando numa live ali de eleição, falando ali, não, a gente vai ter agora 60% da mais-valia, então mais-valia é só em cima do lucro.
Então, mas mesmo assim, mesmo com esse cenário, eu não acho uma venda ruim, porque nós estamos falando de um lateral esquerdo. Então, os laterais, zagueiros, eles custam menos, eles valem menos do que os meias e atacantes, isso é normal, né? Sempre foi assim. Então, você pegou 25 pau. Vamos dizer que lá, como é Europa, dentro da Europa, ele seja vendido lá, vamos chutar aqui, vai, 8 milhões de euros lá dentro, que não acho nenhum absurdo, 8. Então, você tem 60% de 4 de euros, que vai ser a diferença. Pô, nós estamos falando aí, ó, de 2 milhões de euros, mais uns 2 de euros, vai. Pô, você vai pegar mais 2 de euros, aí vezes aí, tá quase 7, dá uns quase 4, vai? Não, perdão, dá... 2 dá 14. 14, vai dar quase 20 de novo, vai dar uns 18. Mas tá um pouco menos, que eu acho que tá 6 e cacetada, mas não chegou a 7. Mas fazendo uma conta de padaria, redonda aqui. Ou seja, aí você vai falar, peraí, 25 com 14, vai, com 15. Peraí, nós estamos 40 pau num lateral, que eu gastei quanto para formar o Carlos Augusto? Eu não acho que é pouco, entendeu? Eu sei que o mundo do futebol hoje tem valores mais astronômicos, às vezes tem clubes que vendem melhor, mas eu, sinceramente, eu não acho 40 pau, 40 milhões. Um cara que você ali cuidou, deu dentista, um alojamento, pagou um saláriozinho ali baixo, deu uma luva ou outra na hora da renovação. Eu não acho que é um negócio tão absurdo, assim, uma venda tão ruim, 40 milhões por um lateral. Fora que você, como ele ficou na sua base e tal, aquela coisa, vai ser vendido depois, você pega mais um pedacinho, até os 5% do mecanismo de solidariedade, que é como o Corinthians, por exemplo, ganhou dinheiro aí com o Paulinho pingou do Tottenham para a China, o Corinthians ganhou dinheiro da China para o Barcelona, ganhou dinheiro do Barcelona para a China, porque ele passou até entre o prazo de 12 a 23 anos, quando o clube formador ganha. O Malcom, mesma coisa. Vendeu para a França, ele foi para o Barcelona, ganhou um pedaço, foi para o Zenit, ganhou uma... Então, o William, mesma coisa, lá do time da Rússia, foi para o da Inglaterra, você vai arrastando e vai ganhando. Ou seja, nós estamos falando aí que o Carlos Augusto, provavelmente, até o fim da carreira, ele vai render 50, 60 milhões de reais para o Corinthians. Então, assim, se você vendesse todos os jogadores, não todos, mas boa parte deles, por um valor assim, você estaria em paz com você, com o seu clube. Era muito difícil de você ter uma... É óbvio, é melhor fazer uma venda como no Vinícius Júnior, 40 de euros, pegar ali 200 milhões de reais, claro que é melhor, é óbvio que era melhor. Mas se você não... é uma outra realidade. Mas se você não consegue fazer grandes craques, um cara absurdamente diferenciado, só de você, eu acho que fazer vendas assim, acho que já salvaria a sua situação financeira sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E sem contar que, no caso aí da comparação, né, além do Vinícius ser um atacante, né, ele já era titular do Flamengo, ou já tinha uma certa entrada, né, no time. O Carlos Augusto ainda, por mais que fosse uma promessa muito bem vista, ainda, né, não tinha nem essa titularidade garantida na equipe, né? Então, é como você falou, eu acho que o valor todo, acho que não tem muito o que pensar, não. Né? O próprio São Paulo tem feito muito isso com alguns garotos da base. Então, antes mesmo dos jogadores terem certo número de jogos na equipe principal, aparecem propostas interessantes da Europa e a gente tem que pagar a conta, né? Então... E detalhe, assim, eu, por exemplo, e ainda acho diferente o Carlos Augusto, por exemplo, do Brenner, que o São Paulo vendeu, acho que bem, até 13 de dólares, tá? Achei valor bom para um cara que não tinha, sei lá, nem 10 jogos no São Paulo, nem 15 jogos. O Carlos ainda, ele já saiu com uma historinha legal, ele tem mais de 50 jogos pelo Corinthians, ele já é campeão, ajudou em títulos, já fez ali a sua historinha em termos de título, levantou taça. Aliás, o Pedrinho, para mim, é um case de venda assim, do Corinthians. É muito raro quando isso acontece. O Corinthians pegou um valor muito bom, 18 milhões de euros, dá mais de 100 milhões de reais. Ele jogou mais de 100 partidas pelo seu clube, ele conquistou 4 títulos, ele era um cara que a molecada adorava, ou seja, ele cumpriu um papel, eu acho, muito legal no clube e ainda foi vendido e deu um retorno financeiro. Para mim, o Pedrinho, nesse sentido, para mim é um case ali. Foi um dinheiro legal, substancial, foi uma ajuda substancial em campo, fez uma história bonita no clube. Então, acho que para mim a tempestade perfeita ali, se todos os jogadores pudessem, que infelizmente, pela situação financeira, a gente tem que liberar muitos dos jovens, o cara às vezes não tem nem 10 jogos e o cara tem que ir embora. Exato. E o Pedrinho também, que fez...
Pedrinho fez essa história e também naquele lance polêmico contra o Cruzeiro quase fez o gol do título de uma Copa do Brasil também. Ele fez o gol e o gol foi anulado logo depois. Tem gente que acha que tá certo, tem gente que acha que tá errado, mas aconteceu. Essa tempestade perfeita seria até mais perfeita ainda, porque a gente está falando, ele foi embora com 4 títulos, um brasileiro e 3 paulistas. Mas ele, por exemplo, ele teria saído como um brasileiro, 3 paulistas e o dono do título nacional da Copa do Brasil. Ele seria o protagonista. Ele jogou muito aquela Copa do Brasil, ajudou a eliminar o Flamengo na semi, na final teria feito o gol da virada. Então, assim, ele teria saído como o rei daquela competição, coisa que poucos jogadores ao longo da história se transformaram como um protagonista de um título nacional. Então, sem dúvida nenhuma, o Pedrinho acho que foi uma grande venda. E falando de contratações, né, Vessone, a gente tem visto aí a política do Duílio, pelo menos para esse começo de temporada, bem enxuta, né, falando quase em nenhum nome, talvez alguma oportunidade de negócio, como o pessoal gosta de falar, né, alguma oportunidade de mercado. E uma coisa que a gente tem acompanhado nos últimos anos foram contratações muito estranhas, né, para não falar algum outro nome aqui que a gente não tenha problema depois para comprovar o que a gente está falando, mas jogadores que não tinham a menor condições, né, de vestir a camisa do Corinthians. Vou dar um exemplo aqui do que todo mundo gosta de dar, né, que é o Jonathan Cafu, ainda mais para um contrato longo de 5 anos. Então, assim, algumas coisas que para a realidade do clube, né, a gente chega até a pensar coisas do tipo, existe rachadinha no futebol? Cara, assim, é aquela coisa, a gente não pode ser, eu não posso vir aqui, por exemplo, numa live e falar, ó, cara, é um absurdo que esses caras estão fazendo, estão metendo a mão, porque assim, sinceramente, cara, sem prova, esse tipo de coisa, eu acho que seria algo, acho bem leviano, sabe? Então, sim. A gente tem que levar, pelo menos eu levo dessa maneira, posso estar errado? Posso, mas a gente tem que levar, na verdade, numa linha de que erro administrativo, escolhas erradas, opções erradas. O Andrés tinha até uma frase que ela é boa, né? Porque ele falava, a contratação boa é aquela que dá certo. Sim, é verdade, acho que tem alguns momentos que a gente realmente analisa muito o cara. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro que em 2010, o Corinthians jogou a Libertadores e pegou o Palmeiras na Libertadores, e pegou o Flamengo na Libertadores, né? No segundo tempo, ganhando o jogo de 2-1, mas precisando fazer mais um, aí o Mano Menezes põe lá um tal de Paulinho no segundo tempo. Pô, você precisando fazer um gol, você põe o Paulinho, o cara acabou de chegar do Bragantino e tal. Cara, no final o Paulinho se transformou num dos maiores da história do Corinthians, é o terceiro maior volante artilheiro com 34 gols da história, só perde para o Elias, que tem 41, e para o Birubiru, que tem 75, campeão de tudo. Mas ali, a nossa impressão naquele momento era o que o Mano Menezes está vendo nesse cara para colocar ele no segundo tempo contra o Flamengo numa Libertadores, precisando ganhar o jogo. Então, assim, muitas vezes, cara, a gente, até com antecipação, critica tal. É que tem umas coisas, o meu ponto sempre é o seguinte, você tem margens de erro. Se eu for contratar um cara por um valor baixo, e esse cara pode não dar certo, cara, mas quer saber, eu estou trazendo o Ralf do Barueri, não estou gastando quase nada, se esse cara não vingar, o Paulinho do Bragantino... Mesmo o Paulinho, exato. Isso, o Elias da Ponte, o Castan do Barueri, eu estou trazendo o Romarinho do Bragantino, o Jusilei de Otamalocele, ok. Beleza, vou errar, posso errar, mas se 2 aí desses 8 derem certo, ok. Aí você traz o Pato, do Milan, 40 milhões de reais. Espera aí, gente. Deixa eu ver quem é esse cara dentro de campo, fora de campo. O investimento é tão alto que você acho que teria que destrinchar melhor. Então, o meu ponto é o seguinte, existem momentos que você tem que pensar assim, qual é a margem de dar errado? Não a de dar certo, a de dar errado. Se eu trouxer o Messi para o Corinthians, ele vai dar errado? Qual é a margem disso? Puta, 1% não vou falar que é zero, porque ele pode não se adaptar, a esposa dele pode não gostar, o filho não querer, ele brigar lá dentro, pode acontecer 1000 coisas. Então, eu não vou pôr como 1%, porque o cara é um gênio, então dentro de campo ele vai fazer a parte dele. Aí eu vou trazer o Jonathan Cafu, 29 anos, contrato, 3 anos, tal, passagem aí em clubes meio X da Europa, tal. Quem está assistindo a gente, por exemplo, dá para compreender que a margem de erro não é muito grande, ela não é
muito superior. Vale a pena esse investimento? Então, esse é o meu... Peraí, eu vou pagar 300 pau para esse cara por mês, cara. Mas o problema para mim, Vissone, desculpa te interromper, não é contratar o jogador, entendeu? O problema é o contrato que se faz, entendeu? De 3, de 5 anos, que, assim, muitas vezes também a gente sabe o que acontece, né? A pergunta da rachadinha, inclusive, não foi nem para te complicar, tá? Foi realmente para saber o que você pensa. Sim. E assim, a gente sabe também que, com o mundo corporativo, os empresários também jogam, né, com os clubes. Então, a gente sabe também que para botar normalmente um jogador top de linha na sua equipe, normalmente, às vezes, você tem que também aceitar o que não é top de linha, o que está, de repente, encostado em um outro clube, que também você entende, poxa, é uma vitrine para o Jonathan Cafu estar no Corinthians, mesmo que não jogue. Pô, ele conseguiu um contrato, né, com o Cuiabá. Então, eu acho que tudo isso também, eu acho que acontece no meio, né? Não sei a sua opinião. Não, eu imagino que sinceramente, assim, eu não vou falar que não sou um cara inocente, estou no meio do futebol há muitos anos e eu não vou falar que não existe esse tipo de coisa. E deixa entender e dá a entender para muitas pessoas que sim, é que a gente, como não tem prova, isso é aquele tipo de coisa, sim, cara, é com prova, é com depósito bancário, com... E assim, nunca se tem, isso é coisa para a polícia ver, para a polícia... Sem dúvida. Então, assim, para o empresário, cara, ele tá na dele total, ele ter o jogador jogando no Corinthians, cara, acabou. Ele nunca mais fica sem clube. Pode ser o cara pior do mundo no Corinthians. É muito difícil. Tem um volante, cara, o Jocinei. Cara, acho que depois dele saiu do Corinthians, ele foi pro Flamengo. Aí depois ele já foi pro exterior. Ele voltou, ele tá rodando aí pro Figueirense e tal. Esse cara, velho, os caras... Ah, não, o Jocinei que era do Corinthians. Acabou. O Marcial, cara, jogou no Juventude emprestado, agora já tá no Náutico. É o Marcial que era do Corinthians, velho. Ele sempre vai arrumar clube. Até ele acabar a carreira dele, o Corinthians vai arrastá-lo para qualquer outros clubes o tempo inteiro. Então, alguns clubes, cara, por empresário, você tem, a partir do momento que o Jonathan Cafu foi pro Corinthians, ele vai pôr esse cara até o final da carreira dele onde ele quiser. Não onde ele quiser, porque os melhores então, não vão querer ele. Mas ele vai arrumar clube, sem dúvida nenhuma, para ele, eu não tenho a menor dúvida disso. Vai lá, Vessone, agora sobre uma parte realmente bem mais administrativa do Corinthians, né? O Corinthians hoje vive uma crise financeira muito forte, né? Cada balanço que o Corinthians divulga, as dívidas estão grandes, beiram R$1 bilhão, e nos balanços do Corinthians não conta a dívida pela Arena Corinthians, né? Agora Neoquímica Arena, né? Ex-Arena Corinthians, e até por isso o Dúlio hoje tem uma postura muito mais recatada, muito mais simples, de menos contratações, não se fala em grandes nomes, que nem foi nos tempos do Andrés, por exemplo, que trouxe até o Luan, em épocas até de vacas magras do Corinthians, já sabia que o Corinthians não era um time que estava nadando de dinheiro, trouxe 50% do Luan por quase R$30 milhões. E agora o Dúlio está com uma postura mais tranquila. Você acha que essa postura do Dúlio também é um pouco injustificável, digamos assim, não pela situação do Corinthians, mas porque ele também fazia parte da gestão Andrés e ele sabia das negociações e da questão financeira do clube, mesmo assim permitiu grandes contratações e grandes nomes e salários altos, até para jogadores que não justificam? Cara, é difícil descolar, né? Ele tem a sua parte de culpa, porque o departamento dele é o financeiro, é o de futebol profissional, que é o que mais gasta dinheiro do Corinthians, de qualquer clube, é o departamento. Não adianta culpar o diretor da Botia pela dívida do Corinthians, porque não vai ser o da Botia, vai ser o do futebol. É o cara que, assim como arrecada mais, também gasta mais. Então é difícil descolar o Duílio disso. Ele não estava na cadeira, mas o seu departamento gastou mais do que deveria gastar. O meu ponto quanto a isso é o seguinte: o torcedor do Corinthians, por exemplo, tem dois caminhos. Ficar tentando colar no Duílio o tempo inteiro, trazer o tempo inteiro isso à tona e culpá-lo também, ou pensar daqui para frente. Torcer para que esse cara, você agora quer resolver, você está pondo o pé no chão, ok, então nós vamos te apoiar e faça o seu trabalho, nós vamos estar de olho em você a partir de 4 de janeiro. Claro que é o caminho mais fácil para o Duílio, ele não ser culpado disso, que ele sabe que ele tem parcela de culpa nisso, mas ele não tinha caneta. Se o Andrés quisesse, por exemplo, não teria contratado ninguém que eles quiseram do futebol, bastava o presidente falar que não.
sem a assinatura dele não tem contratação. Mas acho que o torcedor do Corinthians tem 2 caminhos. Ou fica lá lamentando, reclamando, colando no Duílio e tal, ou parte para daqui para frente falando, beleza, já que você está pensando nisso, começa a sua vida dia 4 de janeiro, foi quando você tomou posse, e siga seu caminho. A partir de agora a gente está de olho em você. Então acho que não cabe ao torcedor ter o discernimento de pensar daqui para frente, e acho que esse é muito o meu ponto, entendeu? O sucesso desses caras agora, da nova diretoria, das empresas que eles contrataram, o sucesso desses caras é a alegria do torcedor, cara. O insucesso deles, o fracasso deles é a tristeza do torcedor. Acho que o torcedor tem que saber, acho que de alguma maneira, pôr isso na cabeça, né? Já puxando ainda nessa linha, como que o Corinthians pode hoje... O Corinthians é um time muito grande, é um time que tem uma torcida imensa, e isso também dá condições de arrecadação gigantes para o clube, até com patrocínio e coisas do gênero. Como o Corinthians pode contornar essa situação de tanta dificuldade financeira, e também como que o Corinthians pode hoje manter o torcedor animado com o clube? Porque o time hoje uma coisa mais fraca, não está desempenhando um futebol muito bom, não tem grandes perspectivas de título, pelo menos nessa temporada, e pelo menos eu não vejo grandes perspectivas para o Corinthians nessa temporada. É um time mais de meio de tabela, talvez buscar ainda uma pré-Libertadores, mas não muito mais do que isso. Como que o torcedor, ainda mais um torcedor do Corinthians, que é muito fanático, que é um torcedor que apoia muito, mas também é muito intenso, como manter esse torcedor animado com a equipe? Cara, isso eu acho que é um pouco o trabalho do marketing, né, de redes sociais do clube, mas sem dúvida nenhuma, cara, o futebol, cara, um clube de futebol, eu aprendi que aqueles 11 caras lá, eles definem o que é o clube do futebol. Se aqueles 11 estiverem bem, gente, o marketing é bom, mesmo que não seja bom, mas ele fica bom, o jurídico é bom, o financeiro é bom, a secretária da sede social é boa, o porteiro é legal, ele é bom, ele faz um bom trabalho. Cara, se aqueles 11 estiverem mal, o jurídico é um lixo, o marketing é uma bosta, o financeiro não presta. Por quê, cara? Tudo gira em torno daqueles 11 caras que jogam, daqueles 30 caras que estão no CT. São eles que fazem o clube arrecadar muito, são eles que fazem o torcedor ficar bravo, feliz. Então, eu acho que nesse sentido, o que talvez o torcedor tenha que ter ciência é o seguinte: eu tô na boa e na mal, cara. Eu tô na boa e na ruim. Eu tô no péssimo e no ótimo. É legal ir para o Japão, acompanhar o Corinthians na final contra o Chelsea, mas é legal também ali para Itu, e eu tenho que me virar lá em Itu, porque o Corinthians está jogando, o que importa é o Corinthians. Assim, eu sou um jornalista, mas nunca escondi, sempre fui torcedor do clube. Às vezes de folga, cara, eu tenho folga e tal, eu vou pro jogo. Cara, por que você vai no jogo? Você trabalha com isso e tal. Porque para mim, cara, eu vou ver o jogo do Corinthians. Para mim não interessa se aqueles 11 lá é o Guinho, o Zezinho, o Pedrinho, não interessa quem é. Se trocar os 11, colocar outros 11, eu vou lá do mesmo jeito. Porque eu torço pelo clube, eu não torço por aqueles jogadores. Eles estão hoje representando o clube. Então, mas esse é um pensamento que eu tenho. Mas eu sei que muitos, não são todos que pensam assim, tem muita gente que na má fase dá uma afastada, tal. Acho que cabe à diretoria, cabe ao marketing a manter a chama acesa, a tentar com redes sociais, com promoções, com engajamentos, com ações sociais, muitas vezes, o pessoal, sabe assim, de querer ajudar alguém, de querer ajudar um determinado departamento, uma instituição. Acho que de alguma maneira você pode falar, pô, o time não está bem em campo, mas esse trabalho aqui, por exemplo, a doação de sangue, eu acho uma campanha, a Sangue Corintiano, uma campanha espetacular do clube, sempre fico muito emocionado. Um tempo atrás, o governo de São Paulo viu o estoque baixar, os caras ligaram no coisa e falaram, você consegue montar 48 horas aí toda a estrutura, vamos embora, vocês... Cara, montou lá, cara, começou e lotou já de pessoas, encheu de novo todo o estoque que o governo precisava, porque o engajamento da torcida do Corinthians nessa campanha sempre é muito forte. Então, sinceramente, eu acho que um clube de futebol tem que ir muito além dos resultados, cara. Ele consegue, ele tem um apelo popular que ele dá para te arrastar como torcedor por várias frentes, e eu acho que ele tem que ser muito mais do que um time de futebol. Acho que alguns clubes vão conseguindo ser dessa maneira, vão passando isso, outros se perdem um pouco no meio do caminho,
mas eu acho que dá sim, dá para o torcedor, é possível o clube, acho que, engajar o cara de qualquer maneira. E só um comentário, Renato, rapidinho, que como você disse, um clube de futebol é mais que um clube de futebol, né? Inclusive, muitos times não são futebol clube. O São Paulo por exemplo, mas o Corinthians é Esporte Clube e o Corinthians Paulista. O Palmeiras é Sociedade Esportiva, eles são muito mais do que o futebol e eles têm que agir como tal. Aproveitando o gancho, né, que vocês estão falando aí sobre a parte financeira, como que o Corinthians hoje, Vessone, eu não sei se já existe, já até aproveitando já essa chegada da nova diretoria, a presidência, existe um projeto de reformulação do programa sócio-torcedor, né, uma vez que isso também é uma forte e importante receita, mesmo hoje com os estádios ainda privados, né, de torcida física. Existe já nesse cenário, se alguma coisa sendo preparada até mesmo para a possível volta dos torcedores aos estádios? Para volta não, né? Porque isso está muito incerto. Até falando com o pessoal da diretoria, eles acham que se voltar vai ser coisa lá para setembro, não seria nem muito para o começo do Brasileiro, em maio, nada, vai ser coisa lá para outubro, setembro. O que o Corinthians está, por exemplo, fazendo, no caso dele, para poder reativar, perdeu muitos sócios torcedores, muita gente deixou de pagar tal, e o Corinthians está recriando, né, reativando um plano chamado Minha Paixão, ele custa R$ 9,90 só por mês. Ele era um plano de 2015, que foi feito, na verdade, para torcedores que moram fora de São Paulo, e o Corinthians está reativando agora para ver se dá um up ali, coloque mais pessoas ali, parceiras do clube, que mesmo que pouco, R$ 9,00 por mês, mas que vá, pela quantidade, vai dando um volume de dinheiro razoável para o clube. Então, até onde eu sei, basicamente, além de tentar manter seus parceiros, né, como, por exemplo, Pizza Hut, Domino's Pizzaria, tem boné, tem de tudo ali que você tem desconto e tal. Uhum. Eles estão tentando agora, vão lançar em maio aí um novo plano chamado Minha Paixão, que é um plano um pouco mais barato. Legal. E falando agora, né, em contas, né, a gente não pode deixar aqui de abordar o assunto do momento, né, sobre a reprovação, né, das contas pelo Conselho Administrativo do clube do ano de 2019, né? E eu vi muitos torcedores, até ex-jogadores, principalmente aí o ex-jogador Neto, né, questionando o porquê, né, as contas de 2019 não foram aprovadas, que na opinião dele de forma correta, e 2020 foram aprovadas. Você sabe explicar para a gente qual que é a diferença, por que está existindo essa polêmica em relação a por que não deveriam ter reprovado os 2 anos? Basicamente, cara, política. Não tem uma outra explicação, não tem uma... são acordos políticos. A maioria ali não votou simplesmente pelo número. Se fosse 195 ou se fosse 95, o voto do cara seria o mesmo. Só foi menos 95, agora é menos 195. O cara não se sente mais escandalizado ou menos. Política, ele é do grupo, ele vai lá e vota junto com os demais. Ele não vai bater de frente com os demais que são do grupo dele, que o ajudaram a eleger, o ajudaram a ser um conselheiro, fazendo parte aí do conselho deliberativo do clube. Então, muitos desses caras, a diferença basicamente é isso. Ali, um ou outro roeu um pouco a corda a mais, na hora de 19 e na de 20 menos. E quando eu falo roeu a corda, não é nem pelos os conselheiros que foram eleitos. Foram 8 chapinhas de 25. Então, foram 200 conselheiros eleitos. Na hora da eleição, 4 chapinhas da oposição passaram e 4 da situação. Então, quebrou o conselho ao meio. Só que você tem os vitalícios. 110, 120 é que vai morrer nos vitalícios e eles não estão repondo que eles querem chegar até 100. E ali, quando chegar a 100, se morrer mais um, aí repõe um, mas eles querem tentar ver que fica 300 mesmo vitalício. Então, não se sabe direito ao certo se é 310, 320. Mas o que aconteceu da diferença foi de que, vamos dizer que todos os 4 da oposição votaram contra, os 4 da situação a favor, empatou. Veio os vitalícios, 100, 110.
o que aconteceu de 19 para 20 é que em alguns dos vitalícios acharam que a conta de 19, por ter sido até refeita, era 177, virou 195 milhões, tal. Essa daqui eu vou reprovar, aquela lá já reprovei uma, cara, então essa eu vou... Então, alguns vitalícios devem ter repensaram na hora de votar o 20. Provavelmente aconteceu isso. Então, basicamente, o voto não tem nada a ver com o fator número mesmo, é simplesmente político. Se interessa, se te traz algum benefício, você vota a favor ou contra. É isso? Porque isso é uma política de clube, assim como no governo lá. Você vai em Brasília, e fecha o partido, fecha para votar. O cara às vezes nem concorda, mas ele vai lá, o partido vai votar todo mundo no mesmo, o líder do partido manda votar, os outros vão lá e votam. Então é muito política essa hora aí, cara. Claro, tem outro ali... Mas o mesmo grupo que estava em 2019 também estava em 2020, correto? Ou eram diretorias já diferentes? Não. Tanto no comando do clube, que o mandato do Andrés era 18, 19 e 20. Agora 20, o do Willian, 21, 22 e 23. O conselho anterior, 18, 19 e 20, 200 pessoas eleitas, não são mais aquelas. Agora teve a eleição do Duílio, no mesmo dia elegeu esses 200 novos. Então, é esse novo conselho que já votou as contas antigas. Não, então, mas para mim só não dá realmente para entender, porque assim, se fossem como aconteceu, por exemplo, com o Santos, né, que teve um ano de reprovação, aliás, de aprovação de contas, e no ano seguinte teve a reprovação de contas, que até gerou o impeachment do ex-presidente, eu conseguiria entender. Mas sendo o mesmo grupo, né, no comando administrativo, em 2019, 2020, só para mim fica difícil de entender porque os conselheiros, né, ou não, já por já fazer por que indica, por qualquer coisa, a situação, já aprovam ou já reprovassem as duas contas, enfim. Não, eu entendo, não é fácil mesmo, mas, cara, isso de verdade... Disseram, por exemplo, quando reprovou a de 19, o próximo voto era de 20. Deram lá 8 minutos e tal. Cara, assim, disse que... disseram que tinha grupos de WhatsApp, os caras ligando para as pessoas, você não está online, entra lá para votar agora no de 20, para votar a favor. O cara que não estava ali online na hora, porque a votação foi virtual. Sim. Cara, é um negócio de maluco. A gente, às vezes, tentar entender esse mundo aí, achar que é uma coisa mais certinha, não vai ser, entendeu? É quase tão difícil quanto entender o Campeonato Carioca, né? Realmente esse mundo não é nada certinho, né? Viver tanto tempo assim dentro desse mundo deve enlouquecer um pouquinho a pessoa. Mas, Vessone, você que conhece o Corinthians, né, há muito tempo, né? Você trabalha com o Corinthians, como você disse, desde 2004. Em 2004, o Rafa que falou com você, né? Ele fala que eu sou o mascote aqui do Fair Play, que em 2004 eu estava de fralda andando pela sala da minha casa. E então você conhece bem o Corinthians, conhece bem como é dentro do Corinthians, né, as diferentes administrações e tal. Você acha que o passado do Corinthians, mais recente, inclusive, de muitos títulos, né, tiveram brasileiros em 2011, 2015, 3 títulos paulistas bem recentemente, Libertadores, Mundial, todos esses títulos acabaram mascarando até para a administração todos os problemas do Corinthians, eles acabaram animando mais e isso agravou a situação do clube? Sem dúvida, né? O resultado, ele esconde muita coisa, né? E aí, por isso que às vezes você vê jogador falando, quando ganha não tá tudo bem, quando perde não tá tudo errado. E eles têm razão, mas é que a nossa tendência é realmente esquecer. Por isso, se o Edenilson não está impedido na última rodada, sai o gol e o Inter é campeão, o Ceni já não estaria mais lá, no São Flamengo, a pressão seria... A gente ia falar que... Eu estou sempre usando o exemplo, na final da Libertadores, Flamengo e River Plate, se não acontece aquela virada, faltavam 2 minutos para o jogo, assim, a gente vai lembrar de algumas coisas. O Gabigol não tinha pegado na bola. Parecia que ele nem tinha viajado para Lima. O Felipe Luiz e o Gerson saíram lesionados. O que a gente ia falar? O Jorge Jesus, para que colocou os titulares, tantos jogos no Brasileiro, os caras chegaram no momento mais importante, estourados, não aguentaram.
ficar em campo e tal. Cara, quando teve a virada, o Gabigol é o melhor jogador da competição, ele virou o rei da história, ninguém nem lembra que o Gerson e o Felipe Luiz saíram machucados, o Careca do River Plate, que ia ganhar como melhor jogador em campo, saiu como vilão da história. Então, cara, infelizmente, muita coisa que a gente nos baseia, não deveria ser assim? Não deveria, mas é assim que é mesmo. Muitas coisas do que a gente pensa, que a gente analisa do futebol, infelizmente, tem muito a ver com o resultado, até às vezes no nosso dia a dia mesmo, com a nossa mãe, com a nossa esposa, com o nosso... Se seu filho foi bem na prova, você acha que está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem, ele nem está muito feliz, mas ele foi bem na escola, passou lá, colou e você acha que está tudo bem. Então, muitas coisas, às vezes na nossa vida também a gente acha que, dependendo do resultado, a coisa não está tão boa, e na verdade não é isso, é só aconteceu ali na hora de um final de coisa, ele não está tão bem, e nem sempre, às vezes, a coisa está tão ruim também. Então, eu acho que, de alguma maneira, mascara. O Corinthians é o maior campeão da década, né? Eleito agora, quando acabou a década, por todas as televisões, o time mais vitorioso da década, é o time junto com o Inter, acho que de mais títulos no século também. Então, sinceramente, teve a parte boa? Claro que teve, mas acho que a conta chegou agora, aí é a hora de pagar a conta, ter um time mais modesto, entender a situação, e dali em diante, ali, daqui uns 2 anos, 3 anos, já ter uma condição melhor. E você acha... Vai lá. Posso me dar, Rafa? Renato? Vai. Então, se for que a conta chegou agora para o Corinthians, você acha que ela ainda já chegou mesmo ou ainda pode piorar bastante a situação, mesmo se seguir assim, nessa linha de maior tranquilidade? Né? Porque os balanços financeiros do Corinthians realmente são muito preocupantes, da quantidade de dívida e tal. E a gente viu o caso recente do Cruzeiro, que foi um time que também mascarou tudo com os títulos, né, principalmente de Copa do Brasil, com o Mano Menezes, e tinha rombos financeiros absurdos e problemas administrativos, corrupção. Eu não sei como é a diretoria do Corinthians, a administração do Corinthians nesse âmbito, se não tem algum problema, se não tem alguma coisa suspeita ou alguma coisa assim. Não para você acusar nem nada, mas se realmente tem alguma suspeita de alguma coisa ou que seja preocupante para o Corinthians, porque se cair para a Série B também, por exemplo, que nem aconteceu com o Cruzeiro, não acontece que nem quando foi a primeira Série B do Corinthians, que os times conseguiam manter um financiamento de Série A, né, de cotas de TV. Agora o financiamento cai muito, o time acaba piorando muito e a situação fica bem mais complicada. Sim, sem dúvida. Cara, o Cruzeiro, por exemplo, a gente só foi falar de problemas graves, de roubo, coisas ilícitas, quando entrou a polícia na história. Quando Sim. foi para investigação, quando teve a polícia lá no clube, quando puxou a polícia, apreendeu computadores e tal, ali a gente começou a ver e falar disso. Enquanto isso não acontecer, não adianta a gente falar, não, tem corrupção, é certeza, eu tenho certeza que tem. Como que eu vou falar um negócio desse, sendo que a gente não tem a mínima prova, não tem investigação? Isso quem diz é a polícia, cara, isso não é jornalista, não é torcedor. Às vezes eu falo às vezes os caras mandam aqui, sei lá, nas minhas redes sociais tal, me enche o saco, me xinga, você, não sei o quê. Aí eu pego assim, eu entro no Google, bato assim, Ministério Público de São Paulo, aí eu pego o endereço e o telefone, faço um Ctrl+C e jogo pro cara. Falo, faz o seguinte, já que você tem aí a denúncia e as provas, esse é o caminho, o e-mail tá aqui, manda lá, liga lá no Ministério Público e faz a denúncia. Aí o cara não me responde mais. Então, assim, falar por falar, achar por achar, esse não é meu papel como jornalista, entendeu? E, bom, para a gente encerrar, para não estender mais aí, aproveitar o seu tempo, qual que é o seu palpite aí sobre a equipe para esse ano aí? Você ficar pelo meio da tabela no Brasileirão, existe alguma preocupação na sua visão de risco de rebaixamento? Como você disse aí também ao longo da conversa, de repente dá para sonhar com uma vaga de Libertadores? Qual que é a sua opinião, seu palpite aí para o resto da temporada? Eu acho que o estadual, claro, o Corinthians é um dos favoritos, normal, sempre vai ser. A Copa do Brasil, eu acho que não tem chance, a hora que der uma afunilada ali com os times da Libertadores, não chega, acho que não vejo chance. A Sul-Americana, por incrível que pareça, eu acho que mais possível, numa dessas você pega, se você passar como primeiro do grupo, que eu acho que já meio que define hoje isso, né?
Depois, se perder do Peñarol, por exemplo, abrir 6-1 Peñarol, acho que aí acabou, já nem vai classificar. Mas vamos dizer que passe ali, dê certo, passe pelo Peñarol. Numa dessa, cara, você pega uma oitavas mais tranquila, aí você pega umas quartas do sorteio da sorte, quando você vê, você está na semifinal. Eu acho que a Sul-Americana seria possível. O brasileiro, o Corinthians vai ficar só no meio da tabela, de novo, como foi este ano. Acho que não brigaria contra rebaixamento, acho que não é isso. Tem outros times que estão subindo agora, com muito menos recurso que o Corinthians, grana, estrutura, mas também não briga, acho que de novo pela Libertadores, vai ficar ali, 8º, 9º, 10º, para mim é meio de tabela. Na última rodada começou como 9º, aí perdeu lá, empatou com o Inter, outros ganharam, então acabou em 12º. Acho que a posição do Corinthians é entre 8º e 12º. E o Mancini chega? O Mancini chega até o Brasileirão? Essa é uma questão mais difícil, cara, porque, vamos dizer, hoje aqui, nesse momento, estamos gravando aqui, falando tal, ok, aí vem o Peñarol, toma um pau, eliminado praticamente da Sul-Americana, aí você tem domingo, São Paulo, você tem toda a invencibilidade que a torcida dá muito valor para ela, aí você perde o de São Paulo, perde a primeira vez em Itaquera para o rival, a torcida, cara, aquilo vai virando um clima tal, cara, então assim, a gente cravar uma coisa, sinceramente, eu acho que vai passar muito por esses 2 jogos aí. Se ele passa por esses 2 jogos, eu acho que depois ele pelo menos inicia o brasileiro. Mas se der alguma coisa nesses 2 jogos, eu acho que dá uma complicada. Mas nesse momento aqui que a gente está gravando, como a diretoria internamente no clube avaliou o trabalho do Mancini? Na boca deles mesmos, dizendo que um trabalho bom, que eles entendem que o clube tem uma dificuldade hoje, que o clube não entrega ali um elenco dos mais maravilhosos. Ele é um cara que ganha perto dos outros, aí ele ganha pouco, ele ganha um salário legal, legal que eu digo não de bom, mas legal no sentido do que o Corinthians pode pagar hoje, perto de outros clubes, e de que outros pediriam para o Corinthians também, né? Então, acho que a análise hoje é de que essa, a gente sabe que ele não tem o melhor ingrediente possível, ele vai fazer um bolinho aqui pequenininho, porque ele também não tem tantos ovos, não tem farinha suficiente para fazer um bolo de casamento. Então, a princípio, é essa avaliação que se faz interna, entendem que o entorno dele dá muito mais, às vezes, problema do que soluções para ele, então vai mantendo ele ali, entendeu? Tá ótimo. Vessone, agradecer mais uma vez, né? A gente sabe que hoje tem jogo na Arena, você tem que estar lá daqui a pouco, né? Agradecer aí, realmente foi muito bacana o nosso bate-papo, agradecer a audiência dos nossos amigos aí, telespectadores e ouvintes do Ginga Canarinha. Lembrá-los aí de acessar o nosso site, fairplay.pt, para acompanhar nossas matérias, né, minha, do João, do Rafa, o Marcial, e também, né, ouvir o Ginga Canarinha. E deixar já, né, um convite aí, estender um convite para uma futura conversa, né, com os nossos outros amigos que infelizmente hoje pelo horário não conseguiram participar aqui com a gente. Aliás, um abraço para o Marcial e para o Rafa Ribeiro. E é isso. Agradecer aí mais uma vez. Valeu, eu que agradeço aí pela oportunidade, parabéns aí pelo trabalho, pelo canal, enfim, vida longa aí para vocês e vamos que vamos, precisando aí, a gente está aí. Um abraço, viu? Um abraço, bom jogo lá hoje. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal.